Fuck My Brain. Olá, está na hora de dar um boom na sua mente. Está começando mais um episódio do nosso videocast podcast da F My Brain, que vai ao ar toda quinta-feira às 6 horas da tarde. Vamos lá ter uma conversa super importante para promover a saúde mental, para mexer com o seu cérebro e a gente, nessas discussões, conseguir encontrar novas formas de trabalhar e de viver de uma forma muito mais legal nessa nossa sociedade atual. E hoje, o nosso boom vai mexer com você. Vamos falar de comunicação não violenta. Fuck My Brain. E o nosso super convidado de hoje é Marcos Souza Aranha, que eu vou dizer para vocês que é o ser mais completo que eu já conheci. Vai por mim. Rápido aqui, breve currículo dele. Ele cursou economia, marketing, comunicação, mediação de conflitos, sabe fazer primeiros socorros, tá? Trabalhou com tecnologia, publicidade, marketing, foi pioneiro da internet, co-founder do O Site, a primeira empresa latino-americana a fazer um IPO na Nasdaq Nova York em 1999. Atualmente, ele se dedica à formação de líderes, desenvolvimento de pessoas via mentoria, coaching e consultoria na FGV e na própria empresa dele. Também colabora como consultor para o crescimento de negócios e marcas. Marcos Souza Aranha. É uma honra, viu, meu amigo? Bom dia. Bom dia a vocês. Eu estava lendo, você quando leu, né, a minha biografia, você ficou pensando, quem é esse cara? Este cara é você. Não tem um... Esse cara completo. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ainda não sou eu. É você sim, eu Marcos. ainda estou aqui. E ainda joga beach tênis, e ganha. É uma coisa muito... 5h30 da manhã ele tá jogando beach tênis. Agora, nós da Tríade também estamos aqui. Começo eu, Marina Machado, eu que sou especialista em comunicação, liderança, felicidade no ambiente de trabalho, especialista em falar pessoas. Gosto muito disso. Ao meu lado está a Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. E aí, Lu? E aí, tudo bem? Oi, Marcos. Olá. Prazer enorme recebê-lo aqui. Acho que é um tema pra gente tão forte, tão fuck my brain, vamos dizer assim, comunicação não violenta. Nós somos pessoas, né, formadoras de comunicação, formadas em comunicação, a gente vive isso. E eu acho que esse é um tema tão forte para a sociedade atual, para tudo que estamos vivendo, esse mundo de uma evolução aí das redes sociais e dos sem filtros. Então, acho que como a gente pode tratar essa pauta, mostrar aí para nossa audiência dicas e formas da gente conseguir colocar isso no nosso dia a dia para sermos seres humanos melhores. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Obrigado a vocês terem convidado. Natália Mestre, minha amiga especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, meninas, oi pessoal, oi Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E você sabe que quando a gente falou de comunicação não violenta, eu lembrei que criança aprendi que o que a gente fala e o que o outro escuta não é a mesma coisa, brincando de telefone sem fio. É verdade. Vocês lembram quando a gente brincava de telefone sem fio? Com latinha do leite moça. Não, e a brincadeira de roda mesmo, pra quem, né, acho que não se brinca mais hoje, você lembra que a gente fazia uma roda e eu, por exemplo, sentava, falava no ouvido, sei lá, da Lu, tipo... a Natália foi na feira e comprou 3 bananas, sei lá. A hora que chegasse no Marcos... Você tinha ido pra Disney. Exatamente, era completamente diferente a frase final. Então, acho que é um exercício de, tipo, tudo que a gente acha que a gente está falando, que a gente está comunicando, não é realmente percebido pelo outro dessa maneira. Então, comunicação não violenta é um tema maravilhoso. Bora pro papo. Bora pro papo, mas só depois que você clicar aqui. Inscreva-se no canal, acione o sininho, porque assim você não perde nada. Todos os episódios vão ao ar às quintas, às 18 horas, mas vai que a gente publica outra coisa. Vai que você não pode perder. Então, por favor, inscreva-se aqui no canal. E se você ainda não fez isso, nos siga em todas as nossas redes. Vamos começar com o YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. Atenção, meninas, porque no Instagram nós estamos como @FMy Brain. Muito bem, tem o ponto. A gente tá fazendo... Jogral. Tem o jogral. Eu vi. Só pra marcar aqui no Instagram é fmy.brain. Então siga a gente, por favor. Um abraço a todo mundo que tá comentando, que tá participando. Estamos adorando, né, essa relação com vocês. Muito legal, obrigada mesmo. E agora vamos começar a falar de comunicação não violenta. Marcos, meu amigo,
chover no molhado em dizer o quanto você impacta a minha vida, né? Então, assim, o que eu já trouxe para elas de comentários seus, e o que eu já falei de você neste programa diversas vezes, né? Com citações que você trouxe para minha vida. Mas eu acho que um dos pontos fantásticos, assim, é ver como você aplica a comunicação não violenta. Para quem nunca tocou nesse assunto, né? Famosa CNV, eu vou mostrar para vocês o livro base dessa história, que é Comunicação Não Violenta. Estou mostrando aqui para quem está no Spotify, só está ouvindo. Atenção, Comunicação Não Violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, Marshall B. Rosenberg. Vai estar no descritivo aqui do vídeo e do áudio para que vocês não percam nada. E eu li esse livro já há muitos anos e eu achei muito fascinante de que a comunicação não violenta, para acontecer, eu preciso entender algumas coisas. Mas uma das mais importantes que eu preciso entender é o que acontece dentro de mim. Para que antes que eu fale alguma coisa, eu trabalhe o que está acontecendo dentro de mim. Então, acho que vou gastar essa minha primeira participação te pedindo para você explicar o que é a tal da comunicação não violenta, para quem nunca topou com este tema, e depois, futuramente, eu faço outras perguntas. Então, até agora, dessa conversa que a gente já teve, eu podia desenvolver várias coisas, né? A gente não combina nada aqui antes sobre o tema que vai falar. Mas é assim, a comunicação não violenta, para mim, ela é uma filosofia de vida. Tá? Tem um outro livro que você conhece, que eu acho que já te falei, Os 4 Compromissos, que é um livro que há 20 anos eu releio, sempre eu acho que todo ano puseram uma página lá que não existia. Esse livro, né? Eu já te falei que esse livro mudou parte da minha vida. Para mim, o princípio é essa oportunidade que a gente tem de estar vivo, vivendo, experimentando e aprendendo. Então, Os 4 Compromissos não é um livro de leitura, é de uma experiência vivencial. É uma filosofia que ele chama de Tolteca, pois eu fui me aprofundar nisso, eu descobri que nem existe essa filosofia, né? Ah, não? Não, ela existe dentro da família dele, mas não é uma coisa que você vai lá estudar localmente, onde é que está isso, com quem eu falo e tal. É uma coisa que existe, mas não é como eu imaginava ser, né? Então é assim, mas é você vivenciar isso, né? O cuidado com as palavras que você fala. Ter a consciência que você pode usar palavras que podem magoar, palavras que podem trazer coisas boas. É essa consciência que eu acho importante, né? E a comunicação não violenta caiu na minha vida, porque a pessoa que coordenava o curso da FGV, que era a Patrícia Tavares naquela época, ela me chamou e falou, porque na verdade eu conheci ela através de um programa que minha filha tinha feito. Conheci a Patrícia, que era uma das pessoas que também estavam no programa, e conversando, ela falou para mim, você não quer ir falar disso que você falou lá na GV? Eu falei, tá bom. Só que a cadeira que tinha para falar era sobre comunicação não violenta. E aí eu fui ver que eu falei, nossa, que interessante, como a comunicação não violenta faz parte do meu dia a dia, e eu não sabia que tinha um nome, né? Mas daí eu estudei muito o Marshall, tudo isso, e eu vi que, assim, o conceito da comunicação não violenta é você incorporar isso em você. Então, para incorporar isso, tem que ter autoconhecimento? Tem que ter compreensão de si. Por exemplo, um dos pilares básicos da comunicação não violenta é a escuta, que uns dizem que é escuta empática, outros escuta compassiva, mas o ponto é escuta. E o que impede a nossa escuta? Uma são as nossas carências, né? Então a gente está carente e a gente, né, tem pessoas que a gente vai falar, você nem terminou a frase, portanto ela não estava escutando, ela estava pensando sobre o que você estava falando e ela já vem com alguma ou argumentação ou complementação do que você está falando, né? Isso é prova de que a pessoa não estava te escutando como a comunicação não violenta propõe você escutar. A outra coisa é a questão do reconhecimento. Quando a pessoa quer ser reconhecida, então ela interrompe ou ela complementa com aquilo que ela quer que você saiba dela. Então ela não está te escutando. Então eu acho que assim, isso para mim é a grande dificuldade hoje, talvez tenha sido por séculos, né? Mas é assim, é como controlar a ansiedade de querer mostrar para o outro que aquilo que ele está falando, que aquilo que ele está dizendo
você está alinhado com ele. Então, eu acho que tem fatores que eu acho legal da comunicação não violenta, porque a primeira coisa que tem é o O, de observação, né? Então, assim, você observar o ambiente. Por exemplo, eu aqui nesse momento, eu estou falando, estão gravando para o YouTube e estão gravando para o podcast. Então, eu tenho que ter essa consciência que tem pessoas que vão estar apenas me ouvindo, não vão estar me vendo, e outras que vão estar me vendo e me ouvindo. Isso é muito importante. Por quê? Porque os símbolos que as pessoas estão escutando, né, através da visão, são completamente diferentes dos símbolos que estão presentes em quem está ouvindo, né? Quando eu falo amarelo, todo mundo pensa num amarelo, mas aparentemente eu falei só amarelo. Então é importante essa observação. O que é o amarelo para mim, né? E o que é para o outro? Então, aí que vem começa a história. Porque, vamos supor que eu fale assim, vamos todo mundo para outra sala, cada um pega uma tinta amarela, compra lá na loja e pinta a sua sala de amarelo. E eu vou chegar e cada um pintou amarelo pastel, amarelo chapa, amarelo gema. E eu vou falar que, gente, não é o que eu falei. Como? Eu falei só amarelo. Eu não escutei vocês, né? Eu não escutei. O que é amarelo para você? Me mostra uma referência, me diga o que é amarelo. Então, eu acho que assim, a comunicação não violenta, ela parte desse princípio, da observação interna, né? Eu julgo o tempo inteiro. Nós somos criados para sermos máquinas de julgamento. Quando a pessoa fala bem, olha, eu não quero te julgar, não estou te julgando, eu falo, que covardia, né? Fala logo, eu estou te julgando, eu acho isso, é a minha opinião, né? Mas normalmente as pessoas criam subterfúgios para não olhar para dentro de si e sentir, que para mim é a segunda coisa. Então é observar, sentir. Então, o que eu estou sentindo, né? Nós fomos educados, infelizmente, que raiva é algo ruim. A raiva ela é muito boa. Ela nos impulsiona para a ação, ou ela nos afasta do perigo, e o pior da raiva é a paralisação, que você não vai fazer nada. Mas o que tem quando a gente aprende? A gente aprende que isso é uma coisa feia, né? Então, assim, a comunicação não violenta, ela não é você não sentir raiva. É você observar seu sentimento naquele momento do que está causando a raiva. Qual gatilho detonou em você essa raiva? Foi algo que ele falou direcionado à pessoa, a você ou à coisa? Então, o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo de muita desconexão do seu sentir, das pessoas estão muito desconectadas, né? E isso, para mim, eu acho o principal. Ao estar desconectadas de si, elas criam imagens e ficam zelando por esta reputação que elas criaram, que não são elas, são o que elas gostariam de ser. Então, assim, a conexão com o sentimento, ela é muito importante. Só que esse sentimento, ele gera também a terceiro ponto da comunicação não violenta, que são as necessidades. E necessidade e interesse são coisas diferentes. Qual é o interesse? Qual é a necessidade? Então, isso são coisas que aparentemente não estão visíveis. Mas, ao conectarmos com o sentir, a gente pode ajudar. Por quê? Porque a necessidade, muitas vezes, está escondida por um sentimento. E o quarto ponto da comunicação não violenta é saber fazer o pedido. Então como você vai pedir para o outro de forma educada, não violenta, o que você quer, né? Não quer dizer necessariamente que você vai pedir, o outro vai fazer. Então, é a compreensão de que não poderá haver uma concordância contra o tema, mas não necessariamente uma ação contra o tema, né? O exemplo mais simples é um pai, eu com a minha filha, por exemplo, e ela fala, você entendeu, pai? Eu falei, perfeitamente. Então vamos? Agora não. Né?
Então, assim, eu tenho interesse em ir com você, mas nesse momento estou fazendo uma outra coisa. Entender Então, não é concordar. Exato, né? Eu acho que tem uma curiosidade que eu tenho. Quando a gente entende um pouco sobre a nossa sociedade, a gente tem duas culturas muito distintas, né? A cultura oriental e a cultura ocidental. Quando, para mim, a referência da cultura oriental é uma cultura que escuta mais e fala menos. É uma cultura que está mais aberta a escutar muitas vezes e depois dar a opinião, né? Por N outros fatores também, até não bons, vamos dizer assim. Mas quando a gente vem para a nossa cultura ocidental, e aí quando eu caio ainda mais na América Latina, vamos dizer assim, uma cultura muito mais forte na fala, nas expressões, nas emoções. E a escuta, né? E você falou muito sobre a consciência. A gente tem que estar muito mais consciente para conseguir escutar. E aí a gente vai caindo cada vez mais ali embaixo, e eu quero chegar aqui no universo dessa diferença das culturas e com as crianças. Eu vejo que a gente não é ensinado, desde a nossa base, a esse tipo de vocabulário, vamos dizer assim. Para mim, a comunicação não violenta, ela é um vocabulário, você tem que aprender a lidar. A gente tem cada vez mais aprendido a julgar, ter raiva ou não ter raiva. Mas a gente não conversa com os nossos filhos. Eu, como mãe, tenho uma filha de 10 anos, tenho uma maturidade para ter uma consciência hoje em dia de segurar os meus sentimentos, as minhas emoções e tentar usar as minhas palavras de um jeito mais consciente. Como que você acha que a gente pode pensar nesse conceito da comunicação não violenta para as crianças, para a gente entender, porque é ali na formação que eu acho, na base, que eu vou tornar um adulto mais consciente. E não esperar você chegar na vida adulta para aí começar então a aplicar a comunicação não violenta. Quais são os elementos que a gente pode pensar e trazer para o nosso dia a dia, da nossa família ali, né? Quem são pais que podem já formar uma nova geração que não precisa ensinar a ter a comunicação violenta na vida adulta, mas já que pode aplicar ali na prática no nosso dia a dia. É extremamente difícil. Hoje em dia existem grupos de pessoas que estão se dedicando exclusivamente a essa formação, né? Então, que eu sugiro? Qual é a grande dificuldade que nós temos? Você falou do Oriente e falou do Ocidente, as diferenças entre escuta, mas também tem diferenças culturais no que se refere ao sentir, né? Você vai eu já fiz vários retiros de meditação, faz parte da minha vida o meditar diário e quando eu posso fazer meus retiros. E assim, eles não respondem as coisas, mas isso não mostra que eles estão sentindo alguma coisa. Então, às vezes eu acho meio máscara, sabe, o cara não falar. Porque ele leva tudo para o nível da consciência, mas é uma consciência que eu já tive conversas com monges, que na minha maneira de ver, não espontâneas e não autênticas. Perfeito. Que se ele começasse dizendo, Marcos, eu estou nesse momento sentindo a vibração da raiva no meu coração. Só que nesse momento meu nível de consciência não me permite cuspir na sua cara essa raiva. Então, deixa eu passar, eu preciso de um tempo para deixar ela passar. Ok, isso é bárbaro, mas o negar perde a autenticidade para mim, né? Eu tenho um monge que eu converso bastante com ele dá muita risada comigo. Ele acha que eu me permito isso. Eu acho que ele deveria se permitir também, né? Então, nós não aprendemos, né? Eu tenho como característica, quando vai subindo, né, a pressão interna, eu já sei que é um champanhe. Se a pessoa estiver por perto, estourar a rolha, vai ficar cega. Então, antigamente, eu deixava explodir esse champanhe. Hoje em dia, eu aviso. Eu falo, você viu as bolinhas de dentro da garrafa? Não viu? Então, essas bolinhas aparecem quando a coisa começa a ficar agitada dentro de mim, eu não encontro palavras, eu não encontro sentimento. Então, você já avisou o outro. Sou eu que estou falando, não é você que está causando isso, que está dentro da garrafa. A garrafa está com rolha, né? Então, a gente tem que ter consciência disso, e quando ensinar a criança, é como ela saber expressar o que está sentindo. Teve um aplicativo do qual eu
ajudei na formação dele e acabou não dando em nada por outras questões de gestão. E a gente foi fazer uma pesquisa e envolveu psiquiatra, psicólogo, neurocientista, tudo isso e tal. Quantas emoções existem para a gente poder conseguir falar? E depois pesquisas quantas as pessoas conseguem, tem no repertório delas. Nós somos muito pobres disso, né, de poder. Então, acho que assim, para uma criança, é primeiro autorizar a raiva. Essa é a primeira coisa. A criança, ela não está compreendendo o que está acontecendo, seja racionalmente ou seja emocionalmente. Então ela está sentindo aquela raiva, ela quer que aquilo desapareça da vida dela, né? Então, você tem que ensinar a criança, né, isso. Fala, você pode sentir raiva? Pode, sente raiva. A raiva, como a alegria, como qualquer coisa, vai passar, vai embora. Mas se você nega, ou pior, você condena a criança que sente raiva a ser um condenado, a nunca mais poder sentir raiva, você vai criar um pequeno monstrinho, né? Então, eu acho que é importante a gente, hoje, a principal questão é essa conversa com a criança, autorizar os sentimentos dela, ajudar as crianças a desenvolverem o repertório, que é muito pobre. Às vezes a gente não sabe, a gente quer dar a palavra na boca da criança e isso, ela não, acha que a gente não está entendendo ela. Então o legal é deixar ela cozinhando ali. Ela que tem que dizer que sabor que tem a comida, não é eu dizer que está salgada ou não está salgada. Então a gente precisa de paciência e precisa de ser um observador. Ou seja, dá um passinho para trás e fala, vai passar. Mas deixa eu observar, deixa eu me observar. Fuck my brain. Marcos, eu ouvindo você falar, né, sobre todo o princípio da comunicação não violenta, eu penso que, de fato, ela salva a vida de um ser humano, né? Porque eu realmente acredito que se as pessoas soubessem como se comunicar melhor de todas as esferas que você colocou, né? Que é primeiro saber sobre si, depois prestar atenção no outro e entender que esses universos são distintos, praticamente tudo seria melhor, os relacionamentos seriam melhor, a gente trabalharia melhor, a gente viveria melhor com a gente, melhor em sociedade. Então, eu queria entrar um pouco no mecanismo de um exemplar de como a gente aplica, né? Então, eu acho que a gente até tem uma consciência, quer dizer, não todo mundo, mas deveríamos, sobre a gente. Então, eu acho que a gente vai até bem sobre nós, no sentido assim, de processar mesmo. Então, olha, eu falei assim porque eu tô me sentindo dessa forma, né? Cuidado com a forma que eu falo, cuidado como eu me comunico. Mas eu acho que a gente presta muito pouca atenção no que vem do outro e no outro. Então, às vezes, a gente de fato não está escutando, porque a gente tá naquela febre da reação, principalmente numa briga, né? Se você tá numa coisa que vocês estão brigando, você tá numa febre de como é que eu vou responder, como é que eu vou ser melhor, então já é um embate, então já é uma violência, você não está no princípio da comunicação não violenta. Mas eu acho que falta também a gente entender algumas coisas do outro, que é no sentido da empatia, que é, poxa, vamos supor, você tá passando, vamos colocar em exemplos, né? Então você tá convivendo num relacionamento e o cara perdeu o emprego, acabou de perder o emprego. Ele vai chegar e ele não vai ser a melhor pessoa do mundo com você, né? Então acho que a gente precisa também ter um pouco dessa percepção, desse olhar empático e entender que aquela pessoa também não esperar dela a melhor da comunicação naquele dia. Então, eu acho que a gente vai bem um pouco na gente, mas vai mal no outro. Então, eu queria que a gente conseguisse, Marcos, em exemplos, assim a pessoa chegou e foi mandada embora e ela tá descontando em você. Essa ideia do descontar no outro. O que a gente faz? Como é que a gente reage? Então, eu queria que você pudesse trazer em exemplos as duas partes dessa peça. Quem fala e quem responde. Como que pode ser melhor para que a gente não vá para a violência? Para que o cara também, a pessoa demitida não desconte, né? Para que ele não desconte, mas que também você não exija dele que ele chegue e fale, nossa, meu amor, a vida tá linda, eu amo você. Claro, porque às vezes a gente tá tão carente que a gente tá esperando que o outro só sane as nossas necessidades. A gente mal tá prestando atenção
que ele acabou de perder o emprego, por exemplo, né? No mundo que a gente tá vivendo hoje. Você já falou a palavra, carente, né? Eu acho que isso é importante a gente observar, né? Então, é assim, olhar para o outro é difícil. Porque, voltando à coisa da criança, para pensar como a gente aprende as coisas, né? A gente é uma posição. Eu estou numa posição, neste momento ela está ao meu lado, né? Eu tenho uma visão parcial dela, a menos que eu vire para ela e veja, e vocês estão do meu lado oposto, vocês são oposição. Então, para pensar numa câmera que está lá em cima aqui da gente agora, filmando a gente. Então, tem dois de um lado da mesa, duas pessoas do outro lado da mesa. Pensa numa câmera que estaria aqui, nesta posição, na ponta da mesa, quem vai pagar a conta aqui, né? O que ele está vendo? Está vendo duas pessoas em lados opostos, né? Então, para pensar só nisso. Chega uma pessoa em casa, você está na sua posição, o outro é oposição. Como a gente aprendeu sobre a questão da diversidade, da diferença e da oposição? Às vezes o pai ou a mãe, com medo que a criança se torne algo que ela não quer, mostra que o oposto é ruim. E não permite a criança aprender por conta dela, com a experiência dela. Você só alerta, põe o dedinho na tomada, vai tomar choque. Não acreditou, vai tomar choque. Eu vou chorar? Vou. Espero que não seja 220, mas vai tomar choque. Eu tomei choque. Então, assim, lembra sempre disso. Então, a gente não vive, isso é importante. Assim, para mim, na minha experiência de ver quem é teórico em comunicação não violenta e mascara as coisas, perde a autenticidade e tudo isso. E quem vive, tropeça, cai e tudo isso, né? A gente vive num mundo de suposição. Então, a gente supõe que o outro está sentindo a mesma coisa que eu. Nesse momento, não sei se vocês estão com frio, e eu estou com frio, eu estou com calor, vocês não. A gente supõe. Então, assim, pensa no mundo corporativo. O chefe chega, né, salão aberto, e fala, nossa, que bafo, estava na rua, tal. Vai lá e põe 18 graus no ar-condicionado, e aí você vê todas as mulheres, que é verdade, existe essa diferença, começam a sentir frio. E quando você sente frio e está desagradado, você está numa posição que está desagradado. Você procura quem? Caça às bruxas. Quem é o culpado, né? Quem é o oposto de mim nesse momento. Quem? É aquele sacana daquele cara que chega aqui todo dia e mexe no ar-condicionado, não pergunta pra ninguém. É um desrespeitoso, é isso, é homofóbico. Aí você já começa a escalar na sua raiva, né? Então eu digo assim, no dia a dia é importante a gente ter essa consciência que a gente vive no mundo da suposição. Isso traz a gente para dentro da gente e fala, como eu saio do mundo da suposição? Perguntando. Só que hoje em dia as pessoas não querem perguntar, elas estão tão assustadas e tão carentes que elas estão procurando reconhecimento e sanar a carência delas. Então o que elas fazem? Elas não perguntam, porque elas vão ouvir o quê? Talvez o que elas não queiram. Quando eu li o livro, teve um exemplo que já me pegou, e eu acho que pega muitas das pessoas que vão nos ouvir. Você chega em casa, todo santo dia a casa está uma zona. Porque as crianças sempre deixam tudo jogado no chão, porque o marido, ou porque a esposa, sei lá, tende a ser mais o marido, aquela bagunça constante. Aí você chega em casa e começa a soltar os cachorros. Gente, não é possível, porque toda vez que eu chego nessa casa, vocês não me respeitam, porque isso aqui é um saco, eu não aguento mais, que todo dia eu tenho que fazer... Gente, eu já usei isso aqui eu decorei porque eu já usei algumas vezes. Mas, querendo ou não, eu gosto muito do que a CNV propõe, de você mostrar um pouco da sua fragilidade, e isso não é colocar você numa posição de menos, né? Mas também para mostrar a pessoa e dar a oportunidade para a pessoa entender como aquilo que para ela pode ser totalmente irrelevante te afeta. Então, quando você chega, aí no exemplo aqui que eu lembro, dá esse tom de, olha gente, desculpa, eu cheguei, tô cansada.
eu gostaria muito de chegar em casa e a casa tá arrumada, eu queria muito poder não ter que toda hora também não é o ideal colocar, mas assim, eu queria poder chegar e a minha casa tá bonita, tá arrumada, posso contar com vocês? Será que vocês podem me ajudar com isso? Você dá a opção pro outro para poder te ajudar, para poder fazer parte, para poder, né, a coisa ficar mais legal, você não impõe, vocês fazem sempre essa bagunça. Vocês nunca me ajudam, porque também a primeira coisa é natural. Se alguém já vem com o dedo em riste pra você, você já também não vai querer conversar muito, você se fecha, você ataca. Certo? E outra, você tá olhando só sobre a sua perspectiva. Só sobre a sua perspectiva. Agora, se você coloca para os outros como também aquilo te afeta, e você pede uma ajuda, e você dá a oportunidade da pessoa te ajudar, lembrando que ela pode dizer não, é uma coisa interessante. Eu tenho uma palavra que eu tenho trabalhado em mim, que às vezes a gente usa pouco, né, nesses adjetivos de sentimentos nossos, que é a frustração. Quantas vezes a gente já, de fato, reparou que o que está gerando a nossa raiva é a frustração? Sim. Nossa, Sim. eu queria tal coisa, não consegui. Eu queria que o momento fosse assim, ele não é. E o que eu tô? Eu tô com raiva porque eu não consegui tal coisa, tal pessoa, tal não sei o que. Não, se você parar para analisar de fato, o que você está vivendo é uma frustração. Eu tô frustrada. Que porque tem a as ver com coisas expectativa, né, Má? Exato. Então assim, tô chorando por isso. Será que é por isso? Porque se você olhar isso, talvez seja tão pequeno para estar nesse turbilhão emocional, talvez o turbilhão emocional seja por outras razões. E aí quando você chega na raiz do problema, você começa a trabalhar com aquilo. Eu, depois que li, né, o CNV, eu falei, nossa, isso é tão psicológico, é uma terapia constante, minha e dos outros, né? É trabalhoso, mas quando você mais se abre para a percepção do ambiente e do que acontece com você, você começa a ser muito mais empático com o outro também. É um exercício que é um estilo de vida, de viver, de se relacionar com as pessoas. Agora, tem um trecho aqui que ele traz, e eu queria dizer que nós estamos chegando na parte final. Página 179 para os interessados, que ele fala de uma coisa super importante, porque até agora a gente está falando, até falamos, né, agora, né, também de olhar para dentro, de como eu me sinto e tal, mas eu queria trazer a comunicação não violenta para a autocompaixão. Porque a gente precisa ter essa autocompaixão. E ele até coloca aqui, a utilidade mais importante da CNV pode ser no desenvolvimento da compaixão. E a gente recentemente, num outro programa, falou sobre isso também, que foi com o Dr. Vimer Botura, quando ele fala do tem que e o pode, né? Sim. Vamos tirar o tem que e vamos deixar mais o pode. Ele fala aqui o seguinte: eu realmente tenho que parar de fumar, ou eu realmente tenho que fazer alguma coisa para me exercitar mais. Elas vivem dizendo o que devem fazer e vivem resistindo a fazê-lo, porque seres humanos não foram feitos para serem escravos. Nós não fomos feitos para sucumbir às ordens do dever e do tenho de, venham elas de fora ou de dentro de nós mesmos. E se viermos a ceder e nos submeter a essas ordens, nossas ações se originarão de uma energia destituída de alegria de viver. Evite dizer eu deveria, né? Eu achei interessante isso. E aí, Marcos, de forma rápida, sucinta, sinto muito, o que a gente pode falar na sua visão de CNV com autocompaixão também, né? Então, para mim, eu acho que tem uma coisa que as pessoas acham engraçadas, né? Que é assim, é você se tratar com carinho. O que as pessoas opinam sobre mim é a opinião delas, elas têm total direito, né? Tem total direito, é a opinião delas, eu não sou aquilo, mas talvez o que eu esteja fazendo dentro da crença dela, eu me tornei aquilo. Então é importante eu escutar, mas não escutar e vestir uma camiseta, eu sou o máximo, e ficar pulando de alegria, ou eu sou um babaca e ficar chorando porque eu sou babaca, ou tentar justificar, né? Então, o que eu acho que tem essa coisa da autocompaixão? É do interesse pelo outro também. Porque assim, para eu gostar de mim, eu preciso compreender que o outro tem o direito de pensar o que quiser de mim, sentir o que quiser de mim, mas isso não me torna eu. Então, eu acho que a autocompaixão é você também sentir a compaixão pelo outro, entender o ponto de vista do outro, né? Então assim, se a pessoa fala assim, você é o máximo, né? E eu falo, sou o máximo. Vou sair por aí dizendo, sabe o que elas falaram de mim? Que eu sou o máximo. E vou ficar repetindo e me iludindo com isso daí,
É uma grande ilusão, é uma grande suposição. Outra coisa é perguntar, por que você acredita, ou o que você está sentindo, que são duas perguntas diferentes, para me achar o máximo? Aí você veio com a camisa que eu adoro a cor. Fala, pô, por isso eu sou o máximo. É verdade, que grande, máximo, né? Adoro essa cor. Então, assim, você entendeu? Mas Tô eu até já saio me combinando, sentindo. ó. Né? Ou você fala, você é um grande babaca. Eu falo, pô, como ela acha que é um babaca? Ela é isso, ela é aquilo, olha como ela tá. Eu começo a entrar no medo, na defensiva e tudo isso, em vez de perguntar o que me torna um grande babaca. Né? E a pessoa poder falar. Claro. E você ouvir e falar assim, é a sua opinião, não é a minha opinião. Deixa passar a opinião. Então, eu acho que assim, essa coisa da comunicação não violenta relacionada à autocompaixão é essa compreensão maior que a gente tem que ter da vida, que a vida está acontecendo, apesar das nossas suposições, seja de oposição ou de oposição, seja de desejos ou de aversões, mas ela está acontecendo. E eu estou aqui? Não, eu estou na minha suposição. Então, a minha suposição, se ela realiza, ou eu jogo para mim como um grande gênio, ou falo, ai, que sorte, ou o que a outra pessoa é bárbara porque fez acontecer. Se não acontece, eu tendo a transferir. E quando eu transfiro para mim, é um poder tão destrutivo que a autocompaixão, ela tem que existir nesse momento para te frear, para destruir, né? Eu brinco, por exemplo, no beach tênis, quem joga comigo sabe, todo mundo me chama de aranha. Aranha, aranha, aranha. Quando eu erro, eu falo com o Marquinhos. Entendeu? Eu falo, Marquinhos, calma, foi só um erro. E as pessoas acham engraçado que eu falo, né, Marquinhos, com tanto carinho com o meu erro, né? E também brinco quando eu acerto. Eu falo, que bola, aranha, né? Eu brinco assim, que bola, aranha. E aí todo mundo dá risada. Mas as pessoas ficam curiosas, por que ele fala Marquinhos e não fala... E tem gente que nem sabia meu nome, mas quando me vê na quadra falando Marquinhos, porque eu falo com uma forma carinhosa com o meu serzinho, entendeu? Isso é autocompaixão, você entender que você não é perfeito. Fala, calma, Marquinhos, foi um erro. Vai ter mais bola, vai ter mais jogo. Você só tem que estar vivo, senão realmente era o último, mas e acabou sua vida perdendo o jogo. Mas é essa compaixão que eu acho que é você olhar para essa criança sua que está presente no seu dia a dia e tratar ela com carinho, com amor e com total respeito, entendeu? Eu acho que isso é compaixão. É você olhar para a sua criança que vai te acompanhar por essa jornada e cada dia mais cuidar dela, mostrar para ela que o tempo e o espaço é outro, que ela está trazendo sentimentos de outras épocas para aqui e agora e que mudaram as coisas. Conversa com ela, da mesma forma que eu converso com um filho, eu converso com o Marquinhos, né? Então, é assim, eu acho que se cada um, eu brinco, né, eu faço mentoria e coaching com as pessoas, elas colocarem no diminutivo o nome delas mesmo, elas acham engraçado, né? Para que elas tenham esse cuidado, esse amor, esse carinho, essa estima por um ser que, quando tinha 7, 10 anos de idade, não tinha a experiência de vida que o adulto tem, né? Isso vai muito para a psicologia, mas você para pensar, né, coisas banais do dia a dia que você acontece e você erra. Então, quem é que está julgando aquele erro? É o adulto ou é a criança? Nossa, é Perfeito. puxado, Né? Muito bom. Maravilhoso, né? É isso. Eu acho que, e a gente estava falando de vários pontos que eu anotei aqui para a gente pensar junto, mas quando você fala dessa criança, né, e eu faço muito esse exercício também, porque eu venho há muitos anos fazendo terapia e entendendo que quem está respondendo? Qual Luciana que está respondendo a essa ação? Isso. Então, quando eu me vejo, muitas vezes, tendo reações, ou com muita raiva, ou muito sentimental demais, eu paro hoje em dia para falar, nossa, não é a Luciana adulta que está respondendo a essa ação, é a Luciana criança. Então, me pego em situações até com os meus pais até hoje.
Quando eu vejo aquela forma, eu não me importo como a Luciana, mulher adulta de 40 anos, terapeutizada, evoluída. Não, quem respondeu daquela forma ou que se sentiu muitas vezes ofendida por alguma fala, não é a Luciana adulta. É a Luciana criança ou é a Luciana adolescente, que viveu o processo de rejeição em namoro, ou a carência. De quem é essa carência? Essa carência é da mulher adulta ou é da adolescente que tá lá, né, desbravando o mundo? Então eu enxergo isso num processo de consciência. E eu acho que o que a gente conversou muito aqui é que a comunicação não violenta, ela parte do princípio de você comunicar não violentamente com você primeiro. Eu só consigo comunicar com o outro a partir do momento que eu aceito eu comunicar comigo. Porque fazendo a reflexão e ouvindo tudo isso que você está falando, eu me vejo hoje em dia entendendo e fazendo parando para pensar em momentos em que eu tentei aplicar isso. Quando eu escuto ou quando eu classifico o tipo de conversa que eu tô tendo. Então, tem algumas amigas minhas que me mandam mensagem, ou tá tendo um dia ruim, eu respondo assim: qual Luciana você quer que responda? Perfeito. Eu falo, se quer a Luciana, e elas me chamam porque eu sou ariana, e tem todo o estigma das arianas que são direto ao ponto, né? Dá um pá! Eu falei, você quer a Luciana ariana ou você quer a Luciana fofa? Eu pergunto já. Você quer cola ou quer opinião, Exato. né? Eu falo, quem você quer que responda? Porque muitas vezes não é só sobre o que eu quero falar, é o que ela quer ouvir. Ou em momentos que eu vejo umas pessoas me mandam uma mensagem, e aí eu falo, claramente essa pessoa não quer conversar comigo, ela quer apenas reclamar. Sim. Ela não quer conversar, ela quer só reclamar. Porque a conversa parte de um princípio que eu posso responder algo que ela não quer ouvir. E aí ela vai ficar brava comigo. Então eu aprendi também a entender nesses pormenores, não, isso aqui é apenas uma reclamação. Então eu não opino, eu não respondo. Muitas vezes eu fico em silêncio. Porque a pessoa não tem resposta para aquele momento. Ela simplesmente quer reclamar, ela não quer resolver. E eu sou muito resoluta. Então se você fala algum problema para mim, eu quero pegar aquele problema e resolver o problema. Eu não fico patinando. Falo que a palavra problema é algo que me move, não é algo que me afasta. Então, naturalmente, você me fala alguma coisa que você está com um problema, eu quero ir lá resolver o seu, o meu, o nosso, o vosso, de todo mundo. Mas eu aprendi que muitas vezes a pessoa quer apenas reclamar. Ela não quer uma ação minha. Mas eu só consegui chegar nesse momento de classificação dos tipos de resposta que eu posso dar para determinadas situações, vivendo essa comunicação não violenta comigo mesmo. De entender muitas vezes que nesses meus momentos que depois eu falo assim, ai que raiva, eu não queria ter respondido assim, ou ai que raiva, por que eu fiquei assim, que eu fui entendendo no meu processo de terapeutização, com certeza, que na verdade não era a Luciana adulta que estava respondendo, era criança, era adolescente. E eu acho que muito do que a gente falou aqui, que é super importante da prática, né, da comunicação não violenta, ela exige paciência. E aí eu falei, né, eu até escrevi aqui, a gente vive numa sociedade extremamente imediatista, em que a paciência não é uma virtude valorizada, né? As virtudes valorizadas é agilidade, rapidez, alta performance, tudo para ontem, não temos tempo, divide o seu dia. E a gente precisa reaprender a ter paciência em muitas situações, porque se você não tem paciência, você não escuta, você age sem pensar. Então, para eu conseguir agir pensando e refletindo essas casinhas, eu tive que aprender a ter mais paciência. E eu não vim nessa vida com muita paciência. É um exercício muito forte meu a ter paciência, a esperar as coisas acontecerem no tempo que tem a acontecer e também na comunicação. Então, acho que como a gente tem que realmente ensinar a nossa sociedade a ter paciência para realmente escutar o outro. A gente não escuta o outro. Quantas vezes você dando esses exemplos, eu me vi em situações que eu falei com amigos, amigas, e eu falei assim, ela não tá me escutando. Porque ela falou assim, não, comigo, você sabia que comigo também aconteceu isso? Não, na minha vida também já teve, ela não quer ouvir o que eu quero falar, que ela quer pegar um gancho pra ela poder falar o que tá acontecendo na vida dela. E aí acabou o seu momento ali, né, de realmente ter uma comunicação fluida, né, e concreta. Eu acho que a gente teve um boom nesse momento, Sim. né? Foi maravilhoso. Antes de você responder, posso só completar um negócio? Eu complementar uma coisa para ela, que eu acho que é legal você lembrar, Ariana, amiga. Nunca se pode pedir para ninguém, nem para o Marquinhos, nem para ninguém, calma. Tenha calma. Fique calma. É impossível você fazer esse pedido. Esse pedido irrita profundamente, mas
profundamente, porque mostra um afastamento e é quase uma arrogância de quem não está na sua pele, vivendo seus sentimentos, sua história de vida, para chegar naquele desespero que você está. E a pessoa fala assim, calma, fique calma, né? Eu me lembro assim, no hospital, né, eu sofri de um acidente de moto, aí a enfermeira chegou assim, não, o senhor fique calmo. Eu falei, não, eu estou calmo. Ela falou assim, o senhor está calmo? Eu falei, já estou calmo. A senhora fique calma, senhora. Me trate bem, faça o procedimento correto. Eu estou calmo, tal, eu me né? acidentei. Mas assim, a primeira palavra que ela fala é assim, fique calmo. A gente não pode pedir calma para as pessoas, né? Então, eu acho legal a gente olhar, né? Quando você está sentindo aquela coisa toda, né? E falar assim, Marquinhos, na boa, tá calminha? Tá nervosinha? O que você faz quando você está nervosinho? Lembra que você vai fazer. Então, vamos fazer uma coisa nova hoje? Vamos experimentar uma coisa nova hoje? E tem dia que você não quer experimentar coisa nova. Você aperta o botão, né? E fala, dane-se, depois eu vou correr atrás do prejuízo. Isso é estar humano. Então, eu acho que essa idealização da sociedade, da perfeição, é o que está levando à grande separação. Em vez da gente olhar o que a gente tem em comum, que são os nossos sentimentos, a gente olha para aqueles desejos que a gente tem que nos separa, né? Meu avô me ensinou uma coisa que eu acho muito legal e eu sempre repito isso para os meus filhos. Meu avô via o mundo de forma horizontal, não hierarquizada. Ele falava assim, todo ser humano merece o respeito. Não interessa se ele está na portaria ou você vai falar com o presidente da empresa, são todos iguais. E eu falava, porque meu pai era ao contrário, meu pai hierarquizava as coisas, né? E principalmente em termos de status e coisas desse tipo. Meu avô era o oposto dele. Então eu falava assim para ele, e como isso, né? Perguntava para o meu avô. Ele falava muito simples. Quando a pessoa estiver se achando o rei da cocada, você pergunta, você já foi no banheiro hoje? Já fez cocô? Já fez xixi? Você está com sede? Você está com fome? Né? Você quer chegar em algum lugar? Você gostaria de estar em outro lugar? Tal? Aí você vai ver que você é igualzinho a ele. Ele só vai estar numa posição diferente da sua, mas ser igualzinho a ele. Isso é o que a gente tem em comum. Então, hoje, se você tem essa coisa que está acontecendo no mundo, né, de uma oposição cada vez mais ferrenha, porque as pessoas querem que você saia daqui, nade num rio caudaloso para chegar onde o outro está. O outro vice-versa. Só que a pergunta é, se tem uma ponte ali, você topa primeiro, né? Chega até a metade da ponte e você está muito mais perto de voltar para trás, e você também. Ali a gente conversando, talvez a gente consiga convencer o outro do quê? Você conhece o que tem aqui? Não. Você gostaria de conhecer? Eu gostaria. Então vamos lá. Você volta para trás, leva o outro para aquele lugar, e aí fala assim, e do outro lado, o que você tem? Eu tenho coisas legais, quer conhecer? Vamos lá. E aí todo mundo vai descobrir que pode estar em tudo aquilo lá. Então, assim, o que impede a gente de cruzar a ponte, na maioria das vezes? Dentro desta visão do desejo, da aversão, é a gente acreditar que a gente é perfeito. Tem uma coisa que eu acho equivocada, e eu falo aqui em público, que é um erro de nós nascemos perfeitos e estamos aqui para chegar... Não. Nós estamos imperfeitos. Se eu sou perfeito, eu não sei se um dia eu saberei, mas que eu estou imperfeito, eu tenho certeza, e que meu corpo é uma máquina perfeita, que seria impossível imaginar como fazer isso, né? Um cérebro e tudo isso, é o que eu digo que é a perfeição, que é inatingível, mas que eu estou imperfeito e que às vezes eu faço coisas perfeitas, é essa crença. Que essa crença da perfeição gera um julgamento autodestrutivo terrível, mas terrível. Marcos, eu queria trazer um pouco a comunicação não violenta para um território que é muito nosso, que é o trabalho, né? Então, assim,
a gente sabe o quanto, acho que em qualquer relacionamento, o outro te ouvir, o outro estar aberto pra você, é ele reconhecer as suas necessidades. Você falou tanto de necessidades, né? Então eu queria aplicar um pouco a ideia da comunicação não violenta e a importância disso no trabalho, de como você, como líder, praticar essa comunicação, né, para que você crie um ambiente onde as pessoas gostem de estar, onde as pessoas se sintam de fato reconhecidas, e a gente sabe que isso é definitivo para uma pessoa querer estar hoje no lugar onde ela está. E saindo um pouquinho de trabalho, só para não perder, um pouco de comunicação violenta, não violenta, olha doida, não violenta, num contexto de redes sociais. Porque hoje você tem o fenômeno do hater. Todo mundo tem uma opinião absurda e é aquilo, parte da minha visão de mundo. Então eu tô sempre julgando o outro, falando alguma coisa sobre o outro, do qual eu não faço menor ideia do que tem a ver, de fato, a vida do outro, o que ele tá sentindo e tal. Então, queria falar desses dois vieses aí. Então, vamos primeiro para o mais crítico, que eu acho que hoje é as redes sociais, né? Então, assim, para pensar. Outro dia eu fiz um comentário, um perfil de Fórmula 1, e eu fiz um comentário. O sujeito que nunca me viu, nem sei quem é o sujeito, e nem fui querer saber quem era o sujeito, colocou uma coisa. Aí eu começo a ver, porque você recebe notificação. Tinham 492 likes meus. É muito bom. E tinham respostas, entre eles, se matando ao meu comentário. Sei lá, tinham 36 caras destruindo um ao outro, tudo isso. Eu quieto, só observando, que é a comunicação não violenta. Entendeu? E qual é o meu sentimento? O cara deve estar como? É a minha suposição. Eu quero conversar com esse cara? Não quero conversar. Vai mudar a minha vida conversar com esse cara? Eu vou melhorar, vou me tornar um ser humano melhor se eu for querer entender por que ele me acha um babaca? Deixa ele lá. Eu acho que é legal isso, né? O veneno está na gente. Se a gente vai se injetar esse veneno, a gente vai se intoxicar. Se a gente fica com o veneno do outro, a gente se intoxica. Então, eu acho que é importante isso, a gente lembrar que pensamentos e coisas de querer se defender, eu não sou nada disso, como é que quem ele pensa que ele é para falar assim de mim, você está se intoxicando, você está se envenenando. Então, eu acho que assim, essa é a questão hoje muito crítica, porque as pessoas acreditam que a opinião do outro é a verdade. E essa verdade é uma mentira, eu tenho que mostrar que é mentira. E pior, eu vou mostrar que ele é mais babaca que eu, em vez de falar assim, nossa, que curioso, nunca ninguém me chamou de babaca, por que você me acha um babaca? Né? Assim, aí você tira o veneno e deixa o outro. Cara, não, nem te conheço, é o que você falou. Ah, é o que eu falei. Então, só um babaca falaria isso? Né? Então, eu acho assim, no ambiente de trabalho tem uma coisa que eu acho hiper nociva. Eu sou do tempo que tinha uma coisa que chamava-se CC, que todo mundo fala com cópias, mas não é com cópias, é carbon copy. Por quê? Porque antigamente se datilografava e se eu quisesse que você recebesse alguma coisa, eu mandava pôr um papel carbono e vinha lá, então, CC. Tem cópia carbono, tal. Um recebia o original e o outro o azulzinho do carbono, ou o pretinho do carbono, sei lá. E aí você falava, então ele está dizendo, essa pessoa está copiada. Como era essa correspondência? Você dizia qual era a ação que você queria dos outros. Então, era muito claro. Eu estou mandando para a Marina com cópias para você. E eu dizia assim, bom, Marina, isso e tal. Próximos passos. Marina, eu estou pensando nisso, eu queria saber sua opinião, sua recomendação, e eu queria saber de você também. Então, você entender por que eu recebi aquilo, né? Ah, agora eu entendi, ele está querendo saber. Era o Carbon Copy, que hoje virou CC. E outra coisa era a Blind Copy, BC, que eram em situações de guerra que surgiu. Você não queria que alguém soubesse que aquele alguém saberia. Então, era uma situação extrema, de vida ou morte. Então, assim, hoje no ambiente do trabalho, como é usado o Carbon Copy, o CC?
eu vou copiar todo mundo para saber, tá, como um instrumento de medo, de poder. Então, eu digo assim, uma comunicação não violenta, ela deveria partir do não carbon copy, não do CC. Então, eu estou dizendo, se eu tenho alguma coisa que você pode fazer por mim e você não está fazendo, quem está em conflito sou eu e você. Ou você não entendeu a minha necessidade, a minha urgência, né? Ou realmente você não tem a capacidade, a competência, está sentindo medo da minha demanda e tal. Então, é a falta de comunicação. Então, no ambiente de trabalho, o líder, ele tem que ser um ótimo comunicador. Esse é o principal papel do líder. Então, fala, o líder tem que motivar. Motivar o quê? Atingir objetivos? Sim, mas como isso é feito? Pega um líder que se sente vulnerável em determinada área. Toda vez que a bola vai para lá, ele fala, olha lá, todo mundo, onde? Pronto, a bola já foi embora, agora podemos olhar para lá. Então, assim, é isso que para mim é importante, é a comunicação. Então, eu acho que essa coisa da liderança está em você ser um observador, se afastar. Qual é a tendência hoje no mercado de trabalho? As pessoas não querem assumir, né, o lado B delas. Então, caça as bruxas e um culpado ou toma que o filho é seu. Eu não quero essa trolha aqui na minha mesa. Então, isso para mim é essa questão de você observar. Observar. O observador, ele está observando daqui para lá. Só que tem alguém observando esse observador, que é quem? Quem consegue entender qual é o olhar que ele está vendo, quais os sentimentos, qual a história, qual a cultura que ele está vendo, né? Então, eu acho assim, no ambiente de trabalho, as pessoas estão tão atrapalhadas, com tanto medo, tanto delas não performarem, como e não entregarem, e aí tem conta para pagar, vai tomando conta delas, e o melhor delas vai sendo perdido. Então, o papel do líder é a comunicação. Para quê? Para saber o que está ali dentro. Não o que está no aparente, mas o que está ali dentro. Então, um líder, ele deveria ter o tempo na agenda dele para escutar as pessoas. Hoje, ele acha que ele não tem tempo para ele. Então, se ele não tem tempo para ele, para que dedicar tempo para os outros? E é uma bola de neve, e a coisa vai se tornando uma coisa inacreditável, né? Então, empresa familiar, então, a coisa vai ficando numa escalada. Por quê? Porque não se resolve no almoço de domingo, né? A figura do pai e da mãe, sim, controlando os filhos que estão ali trabalhando no dia a dia, né? Porque tem uma ordem hierárquica, uma cultura e tudo isso. Então, assim, é a gente entender o lado humano. Eu acho que isso, para mim, é a mensagem para o líder. Consiga se ver como um ser humano que está numa posição da qual, simples fato de você estar naquela posição, será demandados coisas de suposições e não de fatos. Uhum. Então, eu acho que a comunicação não violenta, a necessidade, ela tem que ser muito de fatos. Fatos mesmo, né? Então, assim, eu posso olhar para você, supor várias coisas. Eu olho para você, suponho muitas coisas, suponho várias coisas. Então eu falo, nossa, estão todas olhando para mim e elas gostam de mim, então agora eu posso... Não é assim. Então é assim, quando a gente vai ter tempo para o individual e para o coletivo, né? Eu me lembro quando eu me separei, eu tinha 2 filhos naquela época, e eu marcava um almoço com um almoço com a outra e um almoço com os 2. Para que isso? Para eles entenderem que eles tinham necessidades individuais. Idades diferentes, sexos diferentes, né? Então, tinha que ter uma escuta para cada um. E o junto era o mediador, né? Que ajudava eles ali a coisa, né? Então, assim, eu acho que hoje o líder, ele não tem essa visão. Eu estou te falando que, eu sempre digo isso, né? A gente vive da desgraça dos outros, né? Então, assim, eu hoje, né, tanto nas minhas áreas de atuação, são justamente para ajudar os outros
a acreditar nisso, porque muita gente não. Por exemplo, a mentoria que eu faço, né, estou falando de objetivos de executivos top, ou de cargos de importância e tudo isso, ou donos de empresa e tudo isso, você vê que não é a terapia que ele precisa, que não é uma coisa, é uma visão do ser integrado onde ele está, que muitas vezes tem. Então, é assim, se ele traz no histórico dele toda uma carga de querer ser reconhecido, que escuta ele tem? Sim. Não tem. Não tem. Então, eu acho que a comunicação, né, te responder a sua pergunta, do líder, eu acho que é muito isso. É ele compreender como é essa comunicação intrapessoal, para que então a interpessoal ele possa melhorar. Mas enquanto a intrapessoal é ruim, né? É ruim. Fuck my Nossa, mas brain. assim, eu tive um segundo choque aqui, porque eu ouvi um barulho, vocês ouviram? Sim. Porque é a hora do boom. Fuck my brain. Tá tudo muito bom, tudo muito bem. Agora a gente vai arrematar essa nossa conversa riquíssima sobre comunicação não violenta. Nath, bomba no seu colo, vai. Nossa, meu Deus. Eu poderia ficar muito tempo falando sobre esse assunto. Eu realmente adoro esse assunto, Marcos, porque eu acho que quando eu penso um pouco sobre comunicação não violenta, eu penso assim, que mundo que eu quero estar, sabe? Que mundo que eu quero viver? Primeiro, de não ser violenta comigo, em primeiro lugar. Então, de realmente me olhar com compaixão e de me autoconhecer a ponto de eu saber, por exemplo, que eu não vivo bem se eu tiver brigada com alguém. Que eu não vivo bem se o ambiente for o do embate. Que eu não vivo bem se o ambiente for desse jeito. Então, é muito sobre que mundo que eu quero viver. E eu quero viver num mundo onde eu, de fato, me conheça. E eu convide as pessoas a me conhecerem, né? Não só eu. E eu convide e fale, olha, essa aqui é a Natália. A Natália talvez chegou hoje e disse isso porque ela não tá legal, porque ela tá com medo, porque ela tá ansiosa, porque ela se sentiu mal. E me desculpe, porque falta a gente falar me desculpe, né? Me desculpe se eu agi de uma forma que eu não deveria ter agido. E também o mundo que eu quero viver é um mundo onde eu conheço o outro, onde eu sei o que o outro precisa, onde eu sei o que o outro sente e onde a gente se convida a ver o mundo pelos outros olhos, porque esse é um mundo rico, não um mundo onde eu tô fechada no meu, sabe? Então, a comunicação não violenta pra mim é uma forma de viver um mundo que eu quero viver, que é onde eu realmente sou sincera comigo, com as minhas necessidades, e sou sincera com o outro. E o outro pode ser sincero comigo, sabe? Pode parecer poliana, mas eu realmente acredito nele. Mas pratica também, né? Não, juro que eu pratico. A gente faz pratico. muito isso até na nossa relação, onde a gente quer entender como é que a outra tá chegando na reunião, sabe? Como é que foi seu dia hoje, como é que vocês estão vendo? Porque a partir daí a gente sabe o tom da reunião, né, Má? E a paciência, o cuidado e o entender é importante. Mas eu não vou pegar a linha agora não, porque é hora da Lu fazer o boom dela. Luciana Chiesa. Eu acho que tem uma coisa que eu saio aqui com uma reflexão muito grande em relação à comunicação não violenta, e eu acho que é super importante as pessoas entenderem a diferença sobre temperamento, sentimentos e emoções. Então, a comunicação não violenta não significa que você não vai falar para a pessoa não ter raiva, porque a primeira coisa é quando você associa a palavra não violenta. Acho que eu tenho um pouco de dificuldade com esse nome. Eu, Luciana, não gosto do nome comunicação não violenta, porque o que a gente está aprendendo aqui são compromissos de experiência da jornada do ser humano em se comunicar melhor para um objetivo individual, primeiramente, né? Depois para um objetivo coletivo. Então, acho que o mais importante que a gente tem, quando você trouxe os 4 compromissos, que é um compromisso da comunicação com você, com o outro, você entender que a observação, ela vai te levar para outras etapas, né, do sentir, e você vai entender como você tem que evoluir nesse sentimento, e você identificar, né, um olhar do outro, mas também um olhar para você entender e você abrir esse diálogo com todas as Lucianas,
Lucianas, os Marquinhos, e aí você falou Marquinhos, eu falava com a Luquinha, que é meu apelido. Então eu acho que a gente conseguir montar essas reflexões e entender com quem a gente está falando, esse diálogo, trazer essa fala para a educação. Então não é porque a nossa história vem de uma educação que não era comunicativa, que eu não posso aplicar isso hoje. O quanto eu estou aberto a mudar, a evoluir nessa frente. E a conexão do ser e o ter, né? Acho que também muitos dos exemplos que a gente trouxe aqui, da forma que a gente se comunica, são as validações das nossas carências, é o nosso ego que está conversando com você, o que você espera de verdade e o quanto a gente busca essa sociedade que está muito doente, ao meu ponto de vista, dos sofrimentos na saúde mental, tem muito a ver com esse olhar de não saber se comunicar e não saber se comunicar com você, porque o que eu espero é muito do outro. Né? O outro, a validação, a forma, eu só me preencho se o outro me preencher. Então aqui a gente está falando que eu preciso sentir, observar primeiro para depois eu conseguir fazer movimento com o próximo. Muito bom, muito bom. E você, Marina Machado? Pois bem, eu queria trazer aqui uma citação de Mahatma Gandhi. Curiosamente, o neto dele faz o prefácio desse livro do Marshall, que, de novo, eu vou lembrar aqui, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, Marshall B. Rosenberg, e ele lembra de uma frase maravilhosa, né? Nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo. E um ponto muito importante, não se pode construir a paz sobre alicerces de medo. Aos berros, aos gritos, as discussões onde ninguém ouve ninguém, as imposições constantes, a gente, na verdade, está criando um medo, né? E relações que não são frutíferas. Mas eu queria sempre lembrar, e vocês dois já pontuaram isso, a importância da gente se entender primeiro, né? Aonde eu chego, como eu estou, como eu me sinto, como eu recebo, porque eu sou responsável pelaquilo que sai de mim. Eu não sou responsável pelo como o outro recebe aquilo ali, mas eu sou responsável por aquilo que sai de mim. Então, tome esse cuidado, entendendo você e, sem dúvida, entendendo o outro, porque nessa mágica que acontece, e é uma prática constante, e é uma prática onde você acerta e erra, acerta e erra, acerta e erra, mas há a possibilidade de você conseguir encontrar caminhos que vão ser mais funcionais e aí sim ter uma comunicação mais simpática, menos violenta. Marcos Souza Aranha. Suas últimas palavras para este momento. Adorei estar aqui, obrigado. Eu cheguei aqui contando, né, que para mim eu divido o podcast em 20 minutos, falei que a gente deveria pensar em 20 minutos, mas realmente é difícil, porque o assunto vai indo. Então, assim, já mudei de ideia, para mim já não, é difícil realmente, né? Mas o que eu queria deixar como mensagem, né? Viver. Essa, para mim, é o maior desafio. É você viver, estar estando. Então, assim, para estar estando, você precisa estar presente. E para você estar presente, você tem uma pergunta que eu sempre me faço, a cada segundo. Quem está aqui? Quem está aqui? É uma pessoa que nesse momento está querendo algo, tem uma necessidade, está sentindo o quê? E o que ele vai fazer para conseguir isso que ele quer, que é o pedido dele. Sem manipulações, direto, preparado para ouvir um não. Não a ele, mas não àquilo que está sendo pedido. Que é uma grande separação que a gente tem que fazer. Eu acho que o Marshall, eu não lembro quem me falou, senão eu citaria o nome, me falou, o nome do livro nunca seria esse. Ele não usaria o negativo para algo, né? Porque ele sabe tão bem, e tá no livro, inclusive, que se você tirar o não, reler o título, é comunicação violenta. Então, porque o não existe para a gente, né? Ele é uma construção. Então, o livro teria outro nome. Então, é importante a gente lembrar isso, né? Até a própria proposta que ele tem, né, de você pensar diferente, está em questionar e refletir sobre esse não. Né? Então, a mensagem que eu queria dizer é assim, viva está quando você está estando, você está presente. Se eu estou aqui pensando agora no que eu trânsito que eu vou tal,
eu deixei de ouvir vocês. Eu não tô mais escutando. Fuck my brain. Agora, gente, é o seguinte, essa conversa foi absurdamente rica e ela vai ser ainda mais se você compartilhar, se você colocar comentários aqui, porque outras pessoas também se beneficiam quando a gente faz essas trocas. Aqui tá uma conversa de 4 pessoas, você pode ser a 5ª, 6ª, 7ª, 100ª. Então, por favor, comente aqui que vai ser muito legal também participar de como vocês entendem, como vocês vivem e também o que vocês gostariam de ouvir. Lembrando sempre, colocamos queijo no frutos do mar ou não? Isso foi muito discutido aqui também na nossa comunicação não violenta. Ô, gente, muito obrigada. Por favor, para quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Aqui, clique o sininho, marque tudo. Sempre às 6 da tarde, às quintas-feiras, a gente tem episódio novo. E, para quem ainda não acompanha, vamos lá. @canal FMyBrain no YouTube. No Spotify, @FMyBrain. E atenção a todos, porque no Instagram é @FMy.brain. Não perca nenhuma das nossas redes. Amando estar aqui com vocês. Um beijo a todos. Meninas, muito obrigada. Marcos, Obrigada. um enorme Marcos, beijo para você. obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.